Nós iniciamos há 3 semanas atrás uma série de mensagens sobre o caminho para o 30 semanas. O que é o caminho para o 30 semanas? Nós sabemos que existe muitas bênçãos a receber, e esse 30 semanas é uma série de mais ou menos 30 encontros, na certeza. São quase 8 meses, onde cada semana a gente vai estar recebendo uma palavra específica sobre cada uma das decisões que nós precisamos tomar, se a gente quer conseguir alguma coisa diferente na nossa vida. Amados, eu acho muito lindo aquela palavra que está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, onde nós lemos o apóstolo Paulo dizendo: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Eu estou convencido. Tem mais gente aqui convencida? Deus começou naquele dia que você entregou a tua vida para Jesus, e agora é uma questão de uma decisão, de se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu vou viver na dependência de Jesus. Amém? Na primeira decisão nós falamos para os irmãos que é preciso admitir que eu tenho problemas. Quem que não tem? Se você está agora de posse de algum problema, deixa eu te falar uma coisa, é normal. Admite, porque quando a gente admite, a gente encontra a solução, porque nós sabemos que Deus pode trazer solução para qualquer problema, quando ele é admitido e nós o colocamos nas mãos de Deus. Aí nós falamos na segunda mensagem, eu preciso decidir confiar, eu decido confiar. Quando eu admito e eu confio, a terceira decisão, eu agora entrego nas mãos de Deus. Então, se eu admito, se eu confio, se eu entrego, hoje a quarta mensagem fala: eu vou depender de Deus em tudo. Aleluia. Admito, eu confio, eu entrego e eu vou depender de Deus em tudo. Irmãos, quantos aqui tem uma área da sua vida que você está na total dependência de Deus? Se não fosse Ele, você não estaria talvez nem aqui. Quantos aqui? Amém, glória a Deus. Não estou sozinho, aleluia, não estou sozinho. Irmãos, quantos são os momentos, as situações da vida, que se não fosse por Deus, não teríamos solução, não estaríamos talvez nem mais vivos. Então, nós precisamos chegar a uma conclusão. Vai projetar uma frase que eu quero que você leia e repita comigo: eu preciso depender de Deus e do seu reino. Está projetando? Eu preciso depender de Deus e do seu reino. Aleluia. Não está projetando? Ok? Estão com algum probleminha? Amém? Beleza? Amém, glória a Deus. Eu preciso depender de Deus e do seu reino. Tem algum probleminha depender de Deus, irmão? A gente não gosta de depender de pessoas, já reparou? Às vezes a gente gosta de fazer sozinho. E não é uma questão só de ser adulto. Desde criança, muitas vezes você quer ajudar um dos pequeninos, já de 2, 3 aninhos, ele bate você, deixa, eu sei. Ele já afasta você de lado porque ele acha que sabe. Então, depender de Deus é uma questão séria, mas nós precisamos depender de Deus, aleluia. E o salmista, no Salmo 62, verso 7, ele já sabia que isso é uma realidade. Leiam comigo, Salmo 62, verso 7. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Aleluia. A minha salvação, observa o detalhe. A minha salvação e a minha honra são duas coisas importantes. Você precisa ser uma pessoa honrada, e você precisa ser alguém salvo por Jesus. Viver uma vida sem honra e sem certeza da salvação não vale a pena viver. Por que é preciso ter certeza da salvação?
Porque nós pensamos muitas vezes que a vida se resume apenas ao nascer, viver e o dia de morrer acabou tudo. Não, isso é só um pequeno, a menor parte da nossa vida. O que maior vai ser é, após a nossa morte, tem vida eterna nos esperando. Seja no céu, seja no inferno, tem vida eterna esperando o ser humano que nasce aqui na terra e que um dia vai ser enterrado na mesma terra. Então, quando nós temos a certeza de que a nossa salvação depende de Jesus, está nas mãos de Deus, eu te pergunto, quem vai tirar de você? É o sofrimento? Sofrimento é humano, é só aqui na terra. É o diabo? Não, o diabo já foi vencido por Jesus. Tudo que o diabo podia fazer contra o ser humano, Jesus se colocou como ser humano, ele fez contra Jesus, Jesus o derrotou, Jesus subiu aos céus, e Jesus disse, agora eu estou te defendendo junto ao trono do Pai. E o acusador dos nossos irmãos não sobe aos céus. Aleluia. Não é bom saber que quando você sair da terra no céu, você não vai ter o tormento do acusador? Não é gostoso saber? Irmãos, hoje às vezes as coisas estão tão gostosas aqui, de repente o diabo usa alguém, né? Sempre ele usa alguém, nunca aparece ele mesmo, porque ele é um espírito, mas ele sempre usa alguém, que é ele fazendo algum tormento para a gente. E a gente muitas vezes não se vê a hora de ficar livre daquilo. E tem hora que você até deseja a morte daquele sujeito, porque senão não tem outro jeito. Mas lá no céu, não vai ter acusador. Aleluia. Lá no céu não vai ter ninguém apontando o dedo para você. Papelão, hein? Ah, por que você fez aquilo? Ah, tá vendo? É consequência daquilo. Não, não vai ter. Dá glória a Deus. Fala, eu dependo de Jesus. Nas mãos dele eu estou seguro. Aleluia. Glória a Deus. Agora, o que pode estar impedindo a nossa dependência saudável de Deus e das pessoas? Dependência saudável de Deus e das pessoas. O que pode estar impedindo? Tem alguma coisa que pode impedir, irmãos? Ixi, tem uma porção de coisa. Durante os 30 semanas você vai descobrir uma porção de coisa. Hoje eu vou só dar uma palhinha, só um resumozinho. Aliás, essas mensagens têm sido só o tema, para você entender o que vai acontecer nas 30 semanas. E na palhinha de hoje, essa questão de depender de Deus, tem uma série de fatores que você vai esmiuçar. Mas hoje eu vou dizer apenas uma coisinha: codependência. O que é codependência? Bom, depender você já sabe, né? Alguém precisa te ajudar, que senão você não consegue. Codependência, eu dependo de que a pessoa esteja comigo. Se ele não estiver comigo, não dá certo. Codependência é um problema sério. A codependência, a definição diz assim, presta atenção, é uma condição específica de âmbito psicológico, comportamental e emocional, que se caracteriza por uma dependência excessiva de um indivíduo em relação ao outro. É uma dependência emocional de uma pessoa para com outra pessoa. Ah, se não fosse aquela pessoa, eu não consigo fazer. Ah, você me abandonou, por isso agora não vou ser mais feliz. Ah, você não quer me ajudar, então o que será de mim? Codependência, depender de outro. É âmbito mental, psicológico. É um transtorno emocional característico de familiares ou de pessoas que convivem com dependentes químicos, jogadores viciados e de pessoas com transtorno de personalidade. Ou seja, alguém que não está com o seu emocional devidamente equilibrado por uma série de fatores, seja psicológico, seja químico ou relacional, essa pessoa, irmãos, por algum momento ela está passando por um transtorno emocional e ela depende de uma outra pessoa, ela se agarra a essa pessoa. Se ela é feliz é porque a pessoa fez feliz, se ela é infeliz, o outro que é culpado. Codependência pode nos impedir de depender de Deus.
A codependência traz a incapacidade de sustentar relacionamentos saudáveis com outros. A codependência é individualista, ou seja, ela é impositiva, quando ela quer impor a sua vontade. Se você é codependente impositivo, você quer impor a sua vontade para que o outro faça as coisas do seu jeito. Você impõe, você precisa de ajuda, você depende de alguém, mas você impõe como que essa pessoa vai fazer para você. Não é do jeito que ela quer, é do jeito que você, impositivo, está colocando. Eu preciso de você, mas tem que ser nas minhas condições. Conhece isso? Está cheio disso? Convive com alguém com isso? Você é um desses? Pode acontecer, né? Uma outra codependência, essa é a impositiva, é a anulativa. O que é anulativa? É anular a própria identidade em favor dos outros. Eu me anulo para que o outro seja feliz. Eu não tenho direito de ser feliz. O meu negócio é fazer de tudo para que o meu filho seja feliz, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, meu amigo, meu patrão, enfim. A anulativa, codependência anulativa é aquela em que você não tem direito, só tem deveres. Você não pode ser feliz, você tem que fazer alguém feliz. Os irmãos estão entendendo? Codepender de alguém, ou você manda nela, ou você é o capacho dela. Então, isso daí, irmãos, são problemas sérios, porque impedem Deus de agir na sua vida, impede você de buscar primeiro a confiança em Deus, aguardar que Deus faça, e sempre ter a certeza de que o que Ele faz é o melhor. Pode não ser do seu jeito, pode não estar no seu gosto, mas se você está dependendo da solução de Deus, pode ter certeza, é a melhor solução. Quantos aqui estão aguardando uma solução em Deus? Se essa solução não for do jeito que você está pensando, você vai continuar dependendo de Deus? Ou vai fazer do seu jeito? Irmãos, é triste quando alguém fala: esperei com paciência tanto tempo no Senhor, mas agora já me desesperei no Senhor. Sabe o que é desesperar no Senhor? Falar: Senhor, é muito bonito ouvir a palavra falar, mas na prática não deu certo não. Quer saber de uma coisa? Vou fazer do meu jeito. E aí que muitas vezes a gente colhe consequências, até de longo prazo, né? E às vezes não tem nem como recuperar direito algumas coisas que a gente fez do nosso jeito. Por quê? A gente estava na dependência de Deus, mas Deus parece que demorou demais. Tem hora que parece que a gente não acredita que a palavra de Deus é verdade. Parece que a gente pensa em certas horas que a palavra de Deus é só uma sugestão. Quer fazer, faz, não quer, não faz. Irmãos, não é assim. A palavra de Deus é a instrução para a nossa vida. No dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós optamos para não viver mais do meu jeito, porque eu não sei viver. Eu não conheço o caminho para o céu, eu não conheço o caminho da verdade. Então eu preciso que esteja sobre mim alguém que conhece tudo isso e que ainda diz que tem um plano maravilhoso para a minha vida, e que nesse plano não tem prejuízo, só tem lucro. Aleluia. Nesse plano vai aparecer alguns inconvenientes, mas é só um período, porque Deus vai remover, porque o objetivo de Deus não é que a gente sofra eternamente. O objetivo de Deus não é que a nossa paz seja apenas lá no céu. Nós podemos desfrutar de uma vida abundante também aqui na terra. Você acredita nisso? Eu preciso perguntar, porque tem uma cultura por aí que diz que, olha, nasceu para sofrer, não adianta, vai ser assim a vida inteira. Alguém aqui acredita que nasceu para sofrer? Mas não vem de vez em quando uns pensamentos: não sei não, eu acho que eu não tenho direito de ser feliz. Eu acho que a minha sina é sofrer a vida inteira, um dia, né, lá no céu. Tem gente que você fala: eu estou esperando Jesus, sabe por quê? Lá não vai ter esse sofrimento que eu tenho aqui na terra. Tá, então você não acredita que aqui na terra um dia vai acabar. Amém? Amém, irmãos? Tem gente que não acredita, acha que só quando estiver no céu. Aqui na terra não tem direito de gozar nada.
Quem disse? Não foi Deus. Ok? A codependência, ela precisa ser curada. Olha que interessante, eu vou ler para você Provérbios capítulo 9, versículo 6. Deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Codependência é curada quando a gente deixa a insensatez. O que é insensatez, irmãos? É difícil até definir, né? Porque de pessoas para pessoas a insensatez é relativa. Tem gente que ele acha que não é normal isso que eu estou fazendo. Quem disse? É você, né? Porque de repente é um tremendo insensato. Não está sentindo nada de Deus, está sentindo apenas o egoísmo, está sentindo apenas um desejo carnal, está sentindo apenas uma vontade temporária e diz que está tudo bem, fazendo a maior das loucuras. E não, está tudo bem, está normal. E o triste é quando o insensato vai se aconselhar com o outro insensato, e aí ele fala: e aí, o que você acha? Normal, todo mundo faz. Você não viu fulano? Você não viu cicrano? Então, um bando de insensato dando conselho para o outro insensato. Se você não deixar, como diz o texto aqui, a insensatez, você não vai encontrar o caminho do entendimento. O Salmos 18, verso 6 diz: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Alguém aqui já gritou por socorro? Na minha aflição, gritei por socorro. Se você tem gritado, você está no caminho certo. É isso mesmo, depender de Deus. Na minha aflição, não grita por pessoas. Não, pessoas têm limite. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Aqui, o salmista está dizendo: eu dependo de Deus. E a mensagem que nós estamos passando para os irmãos: irmãos, viva na total dependência de Deus, que é o melhor caminho para a sua vida. Mas o versículo continua: do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Aleluia. Então, quantos conselhos que a Bíblia mostra que nós podemos pegar para nós e viver uma dependência completa de Deus. Eu vou falar bem rápido aqui 3 coisas que podem nos ajudar. Existem muito mais. Durante o curso, essa aula de codependência, você vai ver testemunhos, você vai ver pessoas, e você vai ver textos da palavra de Deus dizendo, mas hoje vai ser bem rápido, só para você entender. A primeira coisa, como depender de Deus e receber a cura, ponto 1, ame o próximo, mas não viva a vida dele. Ame o próximo, mas não queira viver a vida dele no lugar dele, porque a vida é dele. Se você tentar viver uma vida que Deus planejou para o seu próximo, você não vai conseguir viver a vida que Deus planejou para você. Então, não seja codependente de atrelar a sua vida ao outro. Se ele não fizer, você não é feliz. Se ele não for, você não é feliz. Não dependa das outras pessoas. Olha o que diz Romanos capítulo 13, verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor não pratica o mal contra o próximo. Irmãos, querer fazer com que o outro faça a nossa vontade é bem ou é mal? É bem ou é mal? Querer que o outro seja submisso a você, faça do seu jeito, senão você não vai ser feliz, é bom ou é mal? É mal. Então, se alguém está na codependência, querendo viver a sua vida considerando o outro, querendo influenciar na vida do outro, mandar na vida do outro, não tem amor nesse negócio. Não pode dizer que ama. Sabe por que eu faço isso? Porque eu te amo. Então leia esse versículo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Tentar fazer o outro fazer o que ele não quer só para você ser feliz é mal. Então, se há um amor, não existe essa prática. Agora, qual foi
o primeiro mandamento que Jesus disse que é importante. Porque no Velho Testamento tinham lá os 10 que Deus deu para Moisés. Quando chegaram em Jesus, Jesus falou, mas aqueles 10 se resumem em 2. O primeiro, ama a Deus mais do que tudo, ok? E o segundo, ama o próximo como a si mesmo. Aleluia. Ele não diz subjugue o próximo para te fazer feliz. Ele falou ama. No amor não existe cadeia, não existe codependência, no amor não existe cabresto. Aliás, irmãos, a coisa mais linda do amor de Deus é que Ele nos deixa livres até para errar. Eu não sei você, mas quantas vezes eu já cheguei a falar, Deus, eu seria muito mais feliz se quando eu fosse errar o Senhor impedisse. Já não sentiu isso? Se quando eu fosse falar uma palavra errada, fizer uma coisa errada, Deus falou, não. Eu não sei você, mas eu acho que eu erraria menos. Não é gostoso quando você chega no lugar e tem um código de regras? O que pode fazer aqui? Isso. Agora, quando você chega no lugar, o que será que pode fazer aqui? Aí vai depender do quê? Do seu bom senso, do que você tem na cabeça. De repente você vai fazer alguma coisa, aqui não se faz isso. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que a Bíblia não é um livro de doutrina. O que é doutrina? Conjunto de regras combinado entre pessoas, que assim será feito entre nós. Isso é doutrina. Conjunto de regras combinado entre pessoas, de que assim será feito entre nós. Existe muita confusão entre o que a palavra de Deus manda e o que a doutrina religiosa diz. Tem pessoas que chegam assim, qual é a doutrina da sua igreja? O que ele está querendo dizer? O que pode, o que não pode? Pode cortar cabelo? As irmãs podem usar saia curta? E vai por aí, né? E vai por aí. Pode ou não pode? Tá, a Bíblia não fala, não dá assim, olha, as mulheres precisam usar um vestido tanto os palmos para baixo do joelho. A Bíblia não fala. Ok? Então, a doutrina é algo humano em que os homens combinam. Aqui as mulheres vão usar véu, é doutrina. Aqui os homens vão andar de terno, é doutrina. Aqui os homens não podem usar boné, pode sim, é doutrina. Não é verdade? Irmãos, eu não sou dessa época, mas eu lembro que me falavam que os homens antigamente, né, usavam chapéu. Quando entravam num ambiente coberto, tinha que tirar o chapéu. E tinha até um chapeleiro na entrada. Os irmãos lembram disso? Já viu em filme pelo menos, né? Tem uns novinhos aqui que, pelo menos no filme você viu, um chapeleiro na entrada. O sujeito chegava todo elegante, com chapéuzinho, pá, punha lá. Por quê? Ô irmão, boné, chapéu aqui no nosso meio? Irmão, não temos essa doutrina. Pode usar, irmão, fica à vontade. Amém? Por quê? Mas aí o que acontece? Ama o seu próximo, mas não queira fazer dele o seu escravo, porque você não gosta de ser escravo. Amém? Você tem que amar do jeito que você gosta que fosse amado. Quando o codependente aprende a confiar em Deus e nas pessoas, ele deixará de lado a necessidade de manipular e controlar os outros. Quando ele entender como ele é amado por Deus, como ele pode depender de Deus, porque Deus não é caprichoso, e quando você se submete a depender de Deus, Ele vai impor algumas coisas que você não gosta. Não, porque Deus nos ama. Deus quer que você viva a sua vida. Deus nos ama e quer que a gente se ame, e Ele deixa a gente viver a nossa vida. Então, primeiro ponto, quer se livrar da codependência? Ama o próximo, mas não queira viver a vida dele. Não queira interferir na vida dele. Não queira depender dele para você viver a sua vida. Segundo ponto, como depender de Deus e receber cura? Dependa de Deus em tudo. Dependa de Deus em tudo. Irmãos, dentro de nós
existe algo que a gente chama às vezes de bom senso, mas pode ser um contrassenso. Se você está com uma dor de cabeça, você ora primeiro ou você toma um remédio? Você ora primeiro ou você primeiro toma um remédio? Não tem problema se você toma um remédio, ok. Você acha que aquela dor de cabeça é uma coisinha que com uma aspirina, uma Novalgina, alguma coisa passa, não tem problema, pode tomar. Mas aí você descobre que aquela dor de cabeça o remédio não cura. E agora, como é que é a tua oração? Senhor, a medicina não tem recurso, agora é com o Senhor. Agora, Senhor, a minha vida, a minha saúde está nas tuas mãos. Não é linda essa oração? Por que ela precisa ser feita só em condições extremas de acabou o recurso humano, agora eu vou apelar para Deus? Por que deixar Deus como última instância? Tem pessoas que às vezes falam, rapaz, eu já até orei e não resolveu esse negócio. Quer dizer, ele fez de tudo, e a última coisa que ele foi fazer foi orar para ver se resolvia. Mas quando a primeira coisa, quando nós dependemos de Deus, Senhor, é só uma dor de cabeça, mas tu me fizeste, tu sabe o que está aqui atrapalhando, Senhor, me tira disso. Se precisar tomar um remédio, tudo bem, eu também tomo, não tem problema. Mas primeiro fala com Deus. Dependa de Deus em tudo primeiro. Não leve para Deus só os problemões. Meu Deus, levei para casa um carro tão lindo, mas agora tem um carnezão de 84 parcelas. Deus, me ajuda a pagar até a última, senão o carro não vai ser meu. Então, né? Não podia ter orado antes? Senhor, bonitão esse carro, hein? Mas eu vou conviver com esse carnê 84 meses. Sei não, hein? Meu pois é, já está pago. Eu não vou pensar nisso. Se Deus te der um comando, faça. Amém? Glória a Deus, nada contra financiamento, né? Amém? Mas você tem orado antes de tomar algumas decisões? Você tem orado antes de entrar em algumas dívidas? Você tem orado antes de fazer algumas coisas, decidir algumas questões de estudo, de casamento, de mudança de cidade, de mudança de emprego? Tem feito isso antes? Quando a gente faz isso antes, a gente revela uma coisa: eu dependo de Deus em tudo. Por que às vezes a gente não ora sobre algumas coisas? Ah não, depender de Deus, vai que Ele não quer, vai que Ele não concorda comigo. Eu vou fazer, vou arrumar a situação, depois fala, Deus, agora o Senhor me tira dessa, eu sou teu filho. Aí você começa a pegar todos os versículos, olha aí, né? O filho de Deus não vai mendigar o pão. O filho de Deus consulta o pai antes. Olha aí, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, eu não vou ser atendido, eu vou conseguir pagar essa conta, eu vou conseguir resolver esse casamento, eu vou conseguir resolver. Não, mas primeiro você foi depender de Deus. Entende? Então, irmãos, quer depender de Deus, dependa de Deus em tudo. Fala para o irmão, vamos depender de Deus em tudo? Amém. Terceiro ponto, eu disse que era 3, né? Dependa um dia de cada vez. É um processo. Pode ser que aqui você vai sair com a decisão de depender de Deus, e aí você vai estabelecer assim que aquela coisa bem difícil, agora eu vou depender de Deus. Tá, mas você está acostumado a depender de Deus das coisas pequenas? É um passo por vez. Vamos crescer na dependência de Deus. Deus vai jogando problemas, situações pequenas na nossa vida, aos poucos. É que nem treinamento de criança, é que nem numa escola. Você não coloca o seu filho já na faculdade, você coloca lá no primeiro grau, segundo grau, aí ele vai cursando, vai aprendendo, vai fazendo prova, vai sendo aprovado, né? Se você resolve viver uma vida de dependência de Deus, comece a depender de Deus nas pequenas coisas, um pouco por vez. De repente você vai precisar sair daqui hoje, ou você que está ouvindo a gravação ou a transmissão, você vai precisar estabelecer algo que
Eu posso achar pequeno, mas não tem nada a ver com a sua vida. É para você o negócio. Não importa se alguém vai achar, mas você vai depender de Deus disso. Esse é o meu teste. Porque tem pessoas, irmãos, que às vezes o teste dele, para começar pequeno, ele vai ter que entregar alguma coisa, ele vai ter que buscar a Deus primeiro para decidir alguma coisa, e alguém fala, isso aí não é problema. Para você que está dizendo que não, mas para quem está vivendo pode ser um problema. Então comece a depender um dia de cada vez. Lá em Mateus capítulo 6, 25, olha o que Jesus nos ensina. Mateus 6, 25. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Você está imaginando, né? Um passarinho que não planta, não colhe, mas come. E às vezes você fica observando esse passarinho e você fala, mas de onde vem comida para esse bichinho? Está num lugar que você não sabe, mas Deus está cuidando dele. Amém? Aí Jesus continua, não tem vocês muito mais valor do que elas? Claro. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Fala para o irmão, viver um dia de cada vez. Mas irmãos, todos os dias nós seremos tentados a não viver um dia de cada vez. Por exemplo, nós vamos ser tentados com a depressão. O que é a depressão? De repente, você vai entregar nas mãos de Deus, você vai viver um dia de cada vez, e você sofre de uma depressão. O que é depressão? Vamos analisar. A depressão, irmãos, é ficar com o foco em algo do passado. Deprimido porque não deu certo. Deprimido pela infelicidade que te aconteceu. Deprimido por algo que fizeram contra você. A depressão sempre tem a ver com coisas do passado que te jogaram no buraco. Depressão. Alguma coisa não deu certo, algum modo de pensar, de viver, de decidir não funcionou, você caiu no buraco, e aí você fica deprimido. O que é deprimido? A cabeça não sai do buraco. Tem que vencer isso. Outra coisa que nós vamos ser tentados, o estresse. O que é o estresse? Estresse é algo do dia a dia. A vida moderna nos estressa de várias formas. Você não tem aquela sensação, já vou dizer que eu tenho, que o dia tinha que ter muito mais do que 24 horas. Já está acabando o dia, mas eu não fiz ainda isso, aquilo. Eu sou daqueles que eu levanto cedo, 5 horas da manhã, 5h30, e eu faço uma lista, e eu fico correndo atrás de resolver aquilo, e quando chega no final do dia, eu risco o último item e falo, beleza, venci o dia. A minha esposa está dizendo, ela nunca viu eu falar, fiz tudo. Por isso que eu fico falando, Deus, mas 24 horas é pouco, né? Tem uma irmã que convive com a gente agora lá, ela está sabendo, está dando risada, né? Ela sabe que eu sou assim mesmo. Amém. E a ansiedade? A ansiedade tem a ver com o futuro. Meu Deus, vai chegar o final do mês. Como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Meu Deus, tal pessoa vai vir em casa. Como é que vai ser a recepção? Meu Deus, eu vou ser contratado por uma empresa. O que será que vai acontecer nessa empresa? Como será que vai ser o meu trabalho na empresa? Então, a ansiedade tem a ver com o futuro. Então observa. Impedimentos para você não depender de Deus em tudo. Pode ser depressão, passado, pode ser estresse, presente, e pode ser ansiedade, cabeça voltada para o futuro, ok? Então tudo isso, irmãos, vai fazer você não depender de Deus. Mas qual é o terceiro ponto? Dependa um dia de cada vez. Lembra que Jesus falou, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas eu vou te dizer mais uma coisa, também basta a cada dia o seu próprio bem. Não acontece só mal no dia.
tem bom, tem bem também. Não é, irmã Boinha? Glória a Deus. Amados, é muito lindo quando a gente começa a tomar decisões. E talvez você queira saber alguns porquês de algumas coisas. E você vai ficar intrigado com isso. Não, se eu não souber os porquês, eu não vou conseguir viver um dia de cada vez dependendo de Deus. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Algumas coisas, irmãos, Deus ainda não revelou. Sabe por quê? Não é hora. Tem um versículo, eu me lembro o endereço dele, diz que Deus nos dá vontade de ficar sabendo o futuro, mas Ele não nos conta. Uau! Ele dá vontade, mas Ele não conta. Por quê? Não chegou a hora. Na hora certa Ele resolve, nem precisa fazer milagre. Aquilo que você ainda não sabe. Por quê? Não precisa saber. Quando você resolve depender de Deus um dia de cada vez, não aconteceu, não precisava até acontecer. Eu não sei, não precisava saber. Por quê? Quem que sabe? Quem está no controle? E qual foi a decisão? Vou viver dependendo de Deus um dia de cada vez. Hoje, Senhor, me ajuda a terminar o dia de hoje. E quando chegar o fim do dia de hoje, você diga: bom, o que tinha que ser feito já foi feito. O que não deu para fazer, amanhã tem outro dia. Deus seja comigo que eu dê continuidade. É assim que nós aprendemos a viver, dependendo de Deus de cada dia. Os irmãos músicos podem vir aqui à frente. Mateus capítulo 6, verso 33. Olha que lindo esse versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não sei se vão conseguir projetar aí. Se você quer se livrar da codependência, você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não importa mais de quem é a falha no passado. Importa, irmãos, quem falhou no passado? Não. Se importa com o presente, que é o que Deus está te dando hoje. A sua codependência se torna o seu problema, e resolver os seus problemas é a sua responsabilidade. Ei, a sua codependência é seu problema. Você está dependendo de quem? De Deus ou de alguém? Codependência é depender. O que nós estamos recomendando para os irmãos? Ser codependente ou não ser codependente? Eu estou dizendo para você: seja codependente de Deus, você sempre vai acertar. Dependa de Deus em tudo, um dia de cada vez. Os irmãos podem ficar de pé, por favor? Quando você sentir que você não consegue ter bons pensamentos, qual é o conselho que eu vou te dar aqui? Você vai começar a pensar daqui para frente, talvez de forma diferente, com relação a depender de Deus. Mas de repente você não consegue ter bons pensamentos que te sustentem. Eu quero ler Lamentações capítulo 3, do versículo 20 ao 26, de uma forma bem ampliada para os irmãos entenderem. Diz assim: eu quero trazer à memória as minhas experiências do passado, não para viver aprisionado lá, mas para trazer ao presente as memórias que me impulsionam para um futuro de esperança. Amém? Aonde que nós temos que colocar a nossa mente? Quer pensar no passado? Bom, pensa. Nós temos história, e de vez em quando precisamos ler a nossa história. Mas vai ler a história do teu passado, que vai te ajudar a avançar no presente e aguardar a promessa de Deus no futuro. Vai colocar a sua mente naquilo que Deus já fez, por isso você chegou até aqui. Pensa em quantas coisas Deus já te deu, ou Deus evitou que acontecesse sobre você, e você chegou até aqui.
Olha o conselho: eu vou manter na minha memória apenas as coisas boas que me ajudaram a chegar até aqui. E quando eu tiver para desanimar, eu vou lembrar: não, mas eu não estou sozinho, eu dependo do Senhor. Eu não estou andando sozinho, Deus está andando comigo. Eu tomei uma decisão, eu escolhi depender de Deus. Comece a lembrar coisas que você segurou nas mãos de Deus lá atrás, e por isso que você chegou aqui nesse momento. E decida: eu não vou largar então das mãos de Deus, porque eu tenho um futuro para avançar. É nisso que nós devemos colocar. Você gostaria de ouvir Deus hoje, irmãos? Eu estou te fazendo uma pergunta. Você gostaria de ouvir Deus falar com você hoje? Mesmo? Só te lembrando que Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 13: quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. De quem Jesus está falando? O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa que já foi cumprida, de que todo aquele que acredita em Jesus e decide seguir Jesus, entrega a sua vida nas mãos de Jesus e decide confiar e viver na dependência de Jesus. Quando você não souber, o Espírito Santo sabe. Quando você não puder, o Espírito Santo pode. E Jesus disse: Ele estará convosco todos os dias, até o último dia da sua vida. Baixe um pouquinho a sua cabeça, eu queria orar com você. Irmãos, o Espírito Santo veio até nós, Ele mora dentro de nós. As lutas, os desafios, os problemas, as dores, elas podem não desaparecer, e algumas talvez até vão aumentar. Mas agora, irmãos, nós temos consciência das questões espirituais que envolve cada situação, e nós sabemos que quando nós escolhemos depender de Deus, não importa o que vier e como vier, nós estamos nas mãos de Deus. Vão ter aqueles momentos, Pai, eu te peço que esses momentos sejam fortes na nossa vida, possamos olhar para cima, possamos buscar de cima a direção, possamos colocar no nosso coração a palavra maravilhosa de que o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Meu Deus, abençoa, Senhor, que naqueles momentos de dúvida, de insegurança, nós nos lembremos de uma escolha que fizemos. Eu escolhi depender do Senhor. Se é para mim ter, o Senhor me dará. Se é para fazer, o Senhor fará. Se é para eu ir, o Senhor irá comigo. Se eu tiver que ficar, não ficarei sozinho, o Senhor estará comigo. Pai, eu creio que neste momento o Espírito Santo está nos ensinando, e eu peço que Ele ensine hoje a cada um de nós a dependermos de Ti. Esta é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que a última frase que está projetada lá, você leia comigo. Lance sua ansiedade em Deus e creia que Ele está cuidando de você. Agora eu peço que você ore e ministre o coração de alguém que está aí perto de você, com essa frase: lance, olha para essa pessoa, a sua ansiedade em Deus, porque Ele está cuidando de você. Olha para outra pessoa do outro lado. Esse é o momento de você ministrar ela. Lance a sua ansiedade em Deus. Repita essa frase: lance a sua ansiedade em Deus e creia, Ele está cuidando de você. Amém, amém, glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Vamos encerrar louvando.